Atmosfera explosiva. O que é? Como definir? E as normas? Quer saber mais sobre isso? Então fique aqui. O meu nome é Jonatas e hoje nós vamos falar sobre atmosfera explosiva. Mas antes da gente definir o que é isso, eu queria contar um pouco de história para você entender melhor. Há muitos anos atrás, as minas subterrâneas de carvão elas eram iluminadas através de luminárias de óleo ou até mesmo de velas, mas eram pouco eficientes e davam mais problemas do que iluminavam. E com o passar do tempo, com as tecnologias, foram surgindo mais e mais minas de carvão, porque o carvão naquela época era a principal fonte de energia. Então, com o surgimento de mais minas, foi necessário então desenvolver sistemas de iluminação melhores para atender aquela quantidade de mina. Foi então desenvolvido e amplamente utilizado as lamparinas de fogo aberto ou de chama aberta, como eram conhecidas. Durante a Revolução Industrial, a Inglaterra sofreu muito com vários acidentes que ocorreram nessas minas subterrâneas de carvão ocasionadas pelas explosões, o que causou muitas perdas de vidas e também perda financeira. Foi então descoberto que dentro dessas minas existia um tal de gás explosivo e que, misturado junto com o pó do carvão presente na atmosfera dessas minas, ocasionavam explosões quando as luminárias eram acendidas. Devido aos inúmeros acidentes que ocorreram nessas minas, as empresas exploradoras decidiram então desenvolver novas metodologias para iluminar essas minas. Eles usavam até mesmo garrafas com vagalumes ou até material fluorescente. Ciente disso, o governo inglês contratou um renomado cientista para desenvolver uma forma de iluminação que não se tornasse uma fonte de ignição dentro das minas subterrâneas de carvão. Ele então desenvolveu uma nova luminária que tinha uma malha fina de metal que não permitia o contato com o ar atmosférico dentro das minas. Isso foi um marco na exploração do carvão, mas mesmo assim ainda continha falhas e ainda ocorriam acidentes de explosões dentro dessas minas. Muitos anos depois, meados de 1947, que as lâmpadas fluorescentes passaram a ser então introduzidas e usadas dentro dessas minas, o que também foi um marco na exploração e trouxe muito mais segurança para essas minas subterrâneas de carvão. Diante dessa história, a gente consegue entender melhor o que é atmosfera explosiva. Então, a definição de atmosfera explosiva é uma mistura com ar sob condições atmosféricas de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapores, poeiras ou fibras, os quais, após ignição, permitem autossustentação da propagação. Essa atmosfera não se limita a existir somente nas minas de carvão, mas ela está presente em quase todos os setores industriais, como petroquímico, alimentício, bebidas, farmacêutico, entre vários outros. Essa atmosfera passa então a ser estabelecido de acordo com a sua natureza. Então é determinado diretrizes e normas para estabelecer o correto funcionamento dessas empresas que possuem atmosfera explosiva. Essa atmosfera pode ser classificada em gases e vapores através da norma ABNT NBR IEC 679-10-1, ou também por poeira combustível, definida na ABNT NBR IEC 679-10-2. Agora que a gente já entende o que é atmosfera explosiva, os locais que possuem essa atmosfera são definidos como áreas classificadas e é regulado pela norma NBR IEC 679-0. Então, definida a área classificada, de acordo com a norma, é uma área na qual uma atmosfera explosiva está presente ou pode estar presente em quantidade tal que requeira precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Para que haja uma explosão, é necessário que 3 fatores importantes estejam nesse local, que é o comburente, a fonte de ignição e o combustível. Esses 3 são conhecidos como o esquema do triângulo de explosão. O comburente pode ser o próprio ar presente no ambiente. Já a fonte de ignição
podem ser alguns fatores, mas o mais importante são os equipamentos e instalações elétricas presentes no ambiente. Mas isso será assunto mais detalhado para um próximo vídeo. E também o combustível, que no caso são as névoas, os vapores ou as poeiras presentes nessa atmosfera e que são inflamáveis. Se um desses três elementos não estiver presente no local, não haverá explosão. Para que a explosão ocorra, é necessário que essa atmosfera explosiva esteja acima do limite inferior de explosividade e abaixo do limite superior de explosividade. Uma vez identificada a presença de atmosfera explosiva no local, é necessário então definir a área classificada. Essa definição é feita por um profissional experiente e que conhece sobre os riscos existentes no local. De acordo com as normas, as áreas classificadas são definidas em 3 zonas diferentes, como ilustrado na figura a seguir. Nas áreas onde contém gases e vapores, são definidas 3 zonas. A zona 0, áreas onde a presença de atmosfera explosiva é permanente ou por tempo prolongado. É definido o local como zona 1, onde há áreas onde a presença de atmosfera explosiva é provável em operação normal. Já classificado como zona 2, áreas onde a presença da atmosfera explosiva em operação normal é improvável e, se ocorrer, é por pouco tempo. Já nos locais de atmosfera explosiva que contenham poeiras e fibras combustíveis, a zona 20 é áreas onde a presença de atmosfera explosiva é permanente ou por tempo prolongado ou frequente. Já na zona 21, áreas onde a presença de atmosfera explosiva pode ocorrer ocasionalmente. E zona 22, áreas onde a formação da atmosfera explosiva devido ao levantamento de poeira acumulada é improvável. Se ocorrer, é por pouco tempo. Logo a seguir, a gente tem uma figura ilustrando quais zonas seriam essas. Então, na figura do caminhão, nós temos a zona 0, onde é um local que a atmosfera explosiva é permanente ou por tempo prolongado. Já na zona 1, nós temos onde a presença de atmosfera explosiva é provável em operação normal. E na zona 2, é uma presença de atmosfera explosiva improvável ou quando ela ocorre por pouco tempo. É importante que a gente atente para mais 2 conceitos, o ponto de fulgor e a temperatura de ignição. O ponto de fulgor, também conhecido como flash point, é definido como a menor temperatura na qual um líquido libera vapor em quantidade suficiente para formar uma atmosfera explosiva. Também temos a temperatura de ignição, que é a menor temperatura de uma substância para que ocorra a ignição. Por isso, em um ambiente com atmosfera explosiva, as próprias temperaturas de equipamentos podem se tornar uma fonte de ignição. Com isso, a gente conseguiu definir de uma maneira bem básica o que é atmosfera explosiva, em que área elas ocorrem, onde está presente, quais as normas vigentes e o que fazer para tentar controlar isso. Se esse vídeo foi relevante para você, se você aprendeu algo com isso, então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative os sininhos para você receber uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. E é isso, eu fico por aqui, até a próxima.